Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Instituto Fabiano Pires. Nós estamos começando mais uma série com um tema muito bacana chamado As Fases Sexuais do Casamento. E evidentemente que então, até por conta do nome da série, nós estamos focando em específico na relação marido e mulher, dentro dessa premissa das intimidades sexuais. É mais que evidente que isso existe porque, na verdade, nós temos a prerrogativa de gerar, inclusive pelo próprio Instituto Fabiano Pires, informação de qualidade para as pessoas, né? Nosso slogan de trabalho, inclusive, é gerando informação de qualidade e informação com excelência. Então, eu mesmo, como terapeuta e como psicanalista, também como pastor ao longo de muitos anos, venho fazendo aí aproximadamente há 2 décadas e meia, um trabalho de permanente atenção voltada para casais. Então foram muitas palestras, muitos seminários, muitos workshops, muitos eventos que nós patrocinamos, justamente para levar informação de qualidade para as pessoas. E agora nós resolvemos tratar dessa questão de sexualidade, justamente porque é um assunto muito recorrente quando nós conversamos com casais que estão passando por determinados problemas. O que nos assusta muito, na verdade, é o fato de que os casamentos hoje em dia estão sendo levados para um lugar nada muito agradável, muito pelo contrário. As pessoas estão fazendo com que o casamento se transforme talvez em algo não tão importante quanto deveria. Nem todas as pessoas têm a consciência de que o casamento foi feito por Deus. É uma instituição divina. É como eu sempre costumo dizer, ninguém é obrigado a se casar, mas uma vez que você se casa, você está entrando para uma vida compromissada dentro de uma perspectiva de um projeto que é divino, portanto não é humano e não pode ser tratado de qualquer maneira como tem sido tratado. Ao longo desses anos, fazendo esses trabalhos com muitos casais, eu venho escrevendo alguns materiais, alguns livros muito específicos na área de relacionamento matrimonial, e dentre eles eu escrevi há mais de 10 anos um livreto chamado As 3 Fases Sexuais do Casamento, e é baseado também nesse material que nós vamos aqui em 7 aulas falar sobre essas fases sexuais do casamento, tá bom? Então, quando nós começamos a estudar um pouquinho sobre essa ideia do casamento, nós começamos a estarrecer-nos por conta das informações que nós vamos adquirindo, seja através de livros, seja através de matérias, seja através de programas, seja através, inclusive, do contato tete-a-tete com casais, seja em consultório, seja em gabinete, não importa onde. Nós vamos nos assustando justamente por conta de tudo aquilo que nós vamos ouvindo dessas pessoas, por conta daquilo que nós estamos literalmente acompanhando com relação à vida delas. Isso vai nos fazendo perceber que a cada ano que passa, por mais que as informações estejam mais à mão, infelizmente menos informação as pessoas têm e automaticamente menos interesse as pessoas têm também de fazer investimento no seu relacionamento de matrimônio. Inclusive, muitas vezes você pode ler aí no noticiário que o número de casamentos aumentou, e isso é fato. Vez ou outra nós lemos que o número de casamentos tem aumentado, mas em contrapartida, quando você pega outros noticiários ou outras matérias, você vai perceber que do mesmo jeito que o número de casamentos aumentou, o número de divórcios também aumentou, não é? As pessoas estão com essa ideia muito premente de que podem simplesmente desfazer com o casamento e ficarem solteiras, ou então terem outros tantos relacionamentos quanto elas acharem que é interessante, justamente porque hoje elas têm algumas facilidades e nós vamos falar delas ao longo desse processo aqui que nós estivermos estudando. Então, quando nós estamos tratando desse assunto casamento, infelizmente os problemas relacionados, já que a nossa matéria aqui é sobre sexualidade, mais especificamente sobre a relação íntimo-sexual entre marido e mulher, quando nós estamos tratando desse assunto com pessoas que estão passando por problemas, é muito comum que essa questão da sexualidade entre em voga na discussão. Ora, o problema pode ser justamente a fonte primária das dificuldades entre o casal, ora, o sexo pode ser a fonte secundária, ou seja, de repente alguém passa a ter problemas nas suas relações íntimas com seu cônjuge, justamente por conta de outros problemas mais que vieram surgindo, foram se acumulando e de repente essas pessoas passam então a ter, evidentemente, dificuldade de se relacionarem intimamente, não é? Agora, uma coisa muito interessante que a gente consegue perceber é justamente o fato de que quando estamos lidando no tete-a-tete com casais, nós temos duas situações muito prementes, ora por parte de um dos cônjuges, ora por parte dos dois. Primeiro, a transferência de responsabilidade. É muito comum que nós ouçamos de casais que estão passando por problemas
essa ideia de que o culpado é o outro, né? Nem todo mundo assume a sua responsabilidade dentro do casamento e, portanto, essas pessoas acabam fazendo com que o outro se sinta culpado, né? Aquele que, na verdade, acaba também tendo uma parcela de culpa, porque dentro de um relacionamento matrimonial, nenhum dos dois tem 100% de razão. De alguma maneira, todos nós podemos crescer um pouco todos os dias, portanto, aquilo que é possível ser feito e não é feito também acaba se transformando em erro. Então, essa ideia de transferir responsabilidade, dizendo que o outro sempre é culpado, em detrimento àquele que está se sentindo vitimizado, ou está se sentindo como vítima da situação, automaticamente faz com que haja essas rusgas, esses problemas nesse relacionamento diário entre marido e mulher. E a outra situação também é as agressões, não é? Infelizmente, nós percebemos que ao longo de um processo de convivência, quando marido e mulher estão cada vez mais próximos, mais juntos, quanto mais eles se conhecem, mas eles têm a tendência a não apenas transferir responsabilidade para o outro dos erros, dos problemas do casamento, mas também tem essa ideia das agressões, não é? E essas agressões podem ser não só verbais, não só emocionais, mas dependendo da circunstância pode partir até para agressões físicas. É por isso que nós temos tantas pessoas casadas com o coração todo ferido. São pessoas com o emocional extremamente abalado, porque o casamento não vai bem. Nós temos também muitas pessoas que estão literalmente vivendo casamentos fracassados por conta dessas, por exemplo, duas questões: transferência de responsabilidade e agressões, sejam elas emocionais ou de outra ordem. E aí é mais que claro que pessoas que estão 100% feridas e vivendo casamentos fracassados, elas podem estar literalmente tendenciosas a estarem vivendo um casamento que vai ser desfeito logo, logo através do divórcio. E aí a gente pode dizer com toda a convicção de que nós temos muita gente vivendo de aparências, né? Nós olhamos para as pessoas e parece que elas estão tão bem, mas no fundo, essas pessoas estão vivendo de aparências. Na verdade, o que se percebe também, e eu posso dizer isso com muita naturalidade pelo fato de já ter cuidado de muita gente, é que as pessoas não estão muito interessadas em fazer um verdadeiro investimento para restabelecer a unicidade, para restabelecer a comunhão, para restabelecer a harmonia dentro do seu casamento. As pessoas estão achando muito mais fácil, de repente, partir para o divórcio e, muito especificamente, partir para um outro tipo de relacionamento do que, de repente, fazer investimentos no seu próprio relacionamento para resolver os problemas que, na verdade, elas estão enfrentando. Então, hoje, com essa ideia da facilitação do divórcio, muita gente parte para o divórcio, ou então muita gente parte para o divórcio e já parte para um outro relacionamento, ou então nem divorcia, mas já fica tendo um outro relacionamento extra, portanto, extraconjugal, e as coisas vão ficando cada vez piores. Infelizmente, essa é uma realidade muito premente que nós estamos acompanhando no dia a dia, não é? E isso, é claro, é mais que evidente que faz com que nós possamos dizer com toda sinceridade que falta maturidade, que falta desenvolvimento para essas pessoas. Inclusive que falta conhecimento e até valoração desse casamento, que, como eu disse para você, é uma instituição divina. Ninguém é obrigado a se casar, mas você entrou no casamento, você tem que aprender a lidar com os bônus, mas também com os ônus. Não pode esquecer disso, não é? E o casamento, nesses dias atuais, tem entrado em descrédito com uma série de fatores, e eu posso citar pelo menos 3. Primeiro, valores pessoais. Muita gente tem o seu quadro de valores pessoais formado ao longo da sua vida e elas acham que esses valores estão 100% corretos e, portanto, não podem ser mudados. E, às vezes, esses valores são tão esquisitos, são tão deturpados, são tão fora da realidade, que vai fazendo com que esse casamento seja cada vez pior, faz com que o cônjuge viva realmente uma vida de clausura, uma vida de muito sofrimento, de muita amargura, de muito rancor, não é? A segunda questão, por exemplo, poderia ser as decepções, não só as decepções diárias, mas as decepções ao longo de todo um histórico de vida. Quanta gente decepcionada, com vontade, literalmente, como a gente costuma dizer, chutar o balde, porque já não suporta mais conviver com aquela outra pessoa, né, com a outra parte,
que infelizmente lhe machuca muito, ele traz muito dissabor, muita tristeza, muito desejo de realmente sair correndo e largar tudo para trás. E nós temos ainda um terceiro fator muito preponderante para essas questões de problemas nos relacionamentos de hoje, que é a pressão da mídia. Infelizmente, nós não temos uma mídia, principalmente televisada, que seja uma mídia que defenda com unhas e dentes os relacionamentos conjugais convencionais, principalmente com a formação de homem e mulher, iniciando a sua família, depois com a geração de filhos, etc. Nós temos uma mídia hoje, infelizmente, que dá muita ideia para que as pessoas possam divorciar com facilidade, entrar em outros relacionamentos, ter outros tipos de crenças que de repente vai trazer para essas pessoas muito mais tristeza e dissabores do que, na verdade, alegrias e construção. Quantas pessoas estão afundadas numa série de situações de bastante tristeza, infelizmente por conta daquilo que tem sofrido de pressão da mídia e tem cedido, porque às vezes a pessoa tem valores e tem crenças, mas não são sólidos, e aí por conta da pressão da mídia, ela acaba fazendo bobagens na vida. Por conta disso e de uma série de outras situações, é mais que pertinente que nós passemos a analisar com um pouquinho mais de critério sobre essa questão da sexualidade dentro da relação matrimonial, para que nós possamos estar fazendo ajustes no dia a dia, a fim de que vivamos a nossa vida como casados com muita intensidade. E viver com muita intensidade como casados vai envolver, evidentemente, a relação sexual marido e mulher, e é sobre isso que nós vamos tratar a partir de agora também nos próximos vídeos, tá bom? Vem comigo, tem muita coisa boa.